eu sou bem consciente, assim, então, assim, às vezes... Outro dia, eu fui na loja de um amigo meu, que ele tinha recebido... Tira isso aí. Eu queria muito alguns jogos de Saturno. Ele tinha recebido Ultimate Mortal Kombat 3, que eu queria muito. E eu falei, segura pra mim. Aí eu vi os jogos dele e falei, segura também o Mega Man 8 aí pra mim, de Saturno. Tá. Cheguei lá, o Ultimate Mortal Kombat é $80 canadenses, que eu já acho bastante dinheiro. Sim. Ok. E ele falou assim pra mim, o Mega Man 8 eu te faço por 1.000. Oi? $1.000? Aí eu falei, o quê? Ele falou, mano, tá muito caro. Ele me mostrou naquele price charts, tá 1.200. Claro. Falei, cara, eu não vou levar não. Não me faz sentido isso. Ah, você consegue ter esse freio, então? Sim. Você conseguiu ter esse freio? E Sim. você ficou, assim, arrependido Não. de ter pego? Porque ontem a gente falou isso com o Tiozão e o Velberan, que eles estavam aqui. Aí perguntaram quais produtos ou jogos que vocês não pegaram e depois bateu o amargor. Me arrependo de não ter comprado em 2012, 2013 Guardian Heroes de Saturno por $50 ou $60. Que hoje custa uma fortuna e eu me nego a comprar. Eu me nego. Porque não... Cara, um jogo de Saturno, você vai comprar um Albert Odyssey, que custa uma fortuna hoje em dia. Cara, o jogo não foi relançado. Eu não sei se a publisher existe. Você não tem como comprar, né? E se você comprar, o dinheiro tá indo só pro cara que tem. Não tá revertendo pra publisher. Você tá falando que não vale o preço dele. Cara, é um jogo que não vale. Eu não acho que... O produto não vale a pena. Na minha opinião, se você for pensando pegar um jogo pra jogar, eu não acho, cara, que tem como você pagar num Guardian Heroes $400. Ainda mais que eu tenho a versão de 360. Então, e aí entra a parte do... É porque assim, pelo que eu tô entendendo, você pode dizer que se é ou não é. Eu vou te dar outro exemplo. O Croc. Croc, que tinha no Play 1, Saturno. Ele hoje em dia é considerado abandonware. Tá. Ele não tem detentor de direito autoral. Se tiver, já a publisher não existe, sabe? O negócio tá ali... Custa caro. Nem é tão caro o Croc, mas custa caro. Cara, como é que você vai discutir... Vai baixar o pirata, você não está nem quebrando o direito de ninguém porque não existe mais, não é disponibilizado mais. Eu não sou a favor de pirataria, mas eu vou dar um porém aqui. Se o jogo não é disponibilizado de forma alguma para você adquirir aquilo de maneira legal, você não tem outra forma senão comprar usado a uma fortuna ou baixar o pirata. Se a publisher não existe mais, se não tem um detentor de direitos autorais, isso é pirataria? Em termos legais, eu não sei dizer, eu não sou especialista, estou falando isso aqui, não sei dizer. Mas em termos práticos, se não existe quem detém aquilo, se você baixar pirata, a pessoa vai conseguir te processar, não tem ninguém que detém o direito daquilo. E para isso dar problema, alguém tem que ativamente ir contra. Então assim, se é um jogo tipo um Resident Evil, mano, cara, eu compro a mídia física. Se eu quiser jogar esse jogo, eu compro a mídia física. Tem como você comprar o Resident Evil 2 clássico hoje em dia, tanto de plataforma antiga em preço ok, quanto digital. Não tem por que você pegar um pirata, mas quando você está falando de um jogo que não tem distribuição nenhuma... Sim, entendo. O papo é outro. Mas isso aqui é um assunto muito complexo. Exige muita pesquisa para falar com propriedade e tal. Você falou, eu não lembro quando você abriu o jogo, o preço dos jogos... Assim, você coleciona para você ter, não para você vender, né? Então você não liga muito se... Aí, ô Fênix, é exatamente isso, sabe? Aí a gente pode entrar também no assunto emulação. Né? Muitos acreditam que é ilegal, outros acreditam que é preservação. Não é questão de acreditar. Emulação é legal. Então, esse foi provado em corte. Sim. Esse é o ponto. Como assim? É legal nos termos da lei. Existe jurisprudência, porque nos Estados Unidos... antes de você dizer, você acredita nisso também? Com certeza. Eu acredito também. Tá. Nos você Estados tá Unidos... mais para os caras de preservação da obra também ou não? Também. Tá. Porque a indústria preserva muito mal seus jogos. Perfeito. Mas assim, explica. A emulação ela é legal desde que o sistema de emulação seja desenvolvido sem você usar o código-fonte, sem você roubar o código-fonte, sem você olhar o código-fonte e copiar. Você precisa desenvolver de maneira totalmente independente o emulador, para ele ser legal. Tá. Mas existe jurisprudência para isso, que teve... A Nintendo ela já processou a empresa que era responsável pelo Game Genie, e isso dá respaldo porque a Nintendo perdeu. E a Sony tentou processar o pessoal do Dreamcast, que fez um emulador de Play 1 para o Dreamcast. Ok?
E a Blinkcast faliu porque não tinha dinheiro para arcar contra a Sony, só que eles ganharam o processo. Então, por jurisprudência, nos Estados Unidos, a emulação é legal. Desde que o emulador, né, seja desenvolvido de maneira independente e o jogo você não pode baixar a ROM. Exatamente. Então você precisa ripar a sua própria ROM. Exatamente. Você Ok, tem que mas é legal. analisar o seu jogo. É. Então, assim, por exemplo, eu tenho o GameCube e eu tinha o Mario Sunshine na época. E eu joguei muito ele no GameCube e o meu GameCube não funciona mais. Eu posso pegar o CD do Mario Sunshine, digitalizar ele e rodar no Dolphin Emulator no meu PC. Sim. Não A tem questão nada é, errado disso. como que se digitaliza? Porque como que você digitaliza isso? Uma fita de 64. Então, no caso de 64, existe acho que chama Retroad. É um produto que você liga no computador, ele tem os conectores das fitas, você coloca, você liga no computador, você ripa teu jogo, até o seu save vai junto. Você consegue fazer. A questão é, tipo, o Wii U. Para você ripar o seu jogo de Wii U, você não consegue colocar aquilo num leitor de de Blu-ray. CD normal, né? Por causa da criptografia. Você tem que ripar pelo Wii U. Então você tem que desbloquear o teu Wii U. Putz. Mas aí é ilegal. E assim, você ia querer usar um emulador se jogo antigo fosse disponibilizado fácil para você jogar? Se fosse um preço baixo, um preço justo? Você não ia precisar baixar emulador ou baixar o jogo. Sim. O problema é que as empresas preservam o jogo extremamente mal. Alguns jogos são inacessíveis, né? Por exemplo, Fire Emblem é uma franquia muito querida de muita gente. Vai jogar Fire Emblem antigo, vai ver se tem disponível. É muito Como é que você difícil, faz? Né? Então a emulação tá aí. É o que a gente falou, né? É um assunto que exige realmente que a gente se capacite muito. Isso é um esse Retroad. Esse daí, né? Porque assim, se a gente for falar de Brasil... Faz quanto tempo você tá fora do Brasil, Edu? 11 anos. 11 anos, Nossa né? Senhora. Mais a época de ouro do, por exemplo, PlayStation 2, você tava aqui ainda. É mais né? que... Tava. Então, assim... É mais que eu tenho de vida, principalmente cara. para o brasileiro, a discussão pirataria é algo que não tem como ir contra. Que nem uma vez, acho que a gente estava fazendo o programa aqui, alguém falou, o Cross apoiando a pirataria. Não só apoio, como apoiei. E tem um negócio assim que é muito bom deixar claro, tá? Hoje o brasileiro, vou repetir isso, o brasileiro, eu, você, eu tô falando da galera que tem menos poder aquisitivo. A gente teve acesso a muitos consoles, a muitos jogos, graças à pirataria, falando de Brasil. Não, tem não coisa... só de console, tá? DVD, vários outros tipos de produtos. Filme. Chegou... é certo, é errado, aí é outra discussão. O acesso que a gente veio a ter, God of War. A popularidade de God of War no Brasil é um bagulho inacreditável. Alguém já viu um disco original do God of War de PlayStation 2 naquela época? Alguém viu? Eu não vi. Hoje tem porque é disponível. Eu acho que eu não tive nenhum disco de Play 2 original. Mas uma coisa que eu te diria assim, hoje em dia, tudo que eu tenho, tipo, eu compro original, fora repro de Super Nintendo que não tem como comprar o novo, sabe? E ainda assim eu compro usado original. Só pra você concluir, você vai lá e pega a tua fita mais antiga e reforma ela, passa o spray, coloca relabel, ou as que estão mais antigas, ou as suas estão preservadas tudo a ponto preservado. de não o que precisar? eu faço é um álcool isopropílico ou um limpador de contatos pra ler o cartucho. Mas assim, de pirataria, beleza. Hoje em dia, tudo que eu compro, original, né, de console atual, gerações anteriores e tal. Mas, cara, quando eu era criança, não existia jogo de Nintendinho original no Brasil. Não existia, era proibitivo importar. Tinham várias restrições de importação. Ninguém tinha Nintendinho, cara. Tem toda a indústria de Famiclone no Brasil, né? Do Top Game, Turbo Game, Phantom System, Dynavision. Cara, porque não existia. Não existia. Então, quem jogou Nintendinho na infância no Brasil só usou pirata. Porque não existia. Claro. Super Nintendo começou a aparecer, que era fita, e o Super Nintendo teve a Playtronic. Original tinha Master System e Mega Drive por causa da Tectoy. Mas aí o Play 1, muito difícil ver jogo original, porque CD era muito fácil de piratear, né? Claro, exatamente. Mas o Pedro Falcão, que participou do BBB e tal, super engajado com games, ele fez um documentário bem legal pra Red Bull. Foi pra Red Bull? Ou foi pra... Enfim, depois vocês descobrem pra mim. Ele fez um documentário muito legal sobre justamente a pirataria no Brasil, como que o desenvolvimento do cenário de games tá completamente entrelaçado com a pirataria. Claro, exatamente. Então quando eu falo, eu sou contra a pirataria, eu não acho que você deve pegar um Nintendo Switch, um Play 5, destravar, pegar
pirata. Não, mas ao mesmo tempo esse é um pensamento que não se passa pela galera. Pelo menos a galera que está envolvida no assunto. Mas ao mesmo tempo... Tá falando sério, né? Voltando em um jogo de Saturno que não existe mais a publisher, que o jogo usado custa $1.000, não dá pra culpar o cara que baixa o jogo pra jogar. Claro que não. E é isso mesmo, sabe? É bom a gente ter essa percepção pra não ficar aquele negócio de julgar. Você tá pirateando. Cara, a história do brasileiro com videogames é basicamente essa. E é a nossa história, cara. É isso, não tem como ir contra. E eu pessoalmente acho sacanagem quando tem jogo novo, indie, no PC e a galera pirateia. Porque aí sim é muito prejudicial pra pessoa que tá fazendo, né? Estúdio grande, cada pirataria impacta menos, mas um cara indie, se às vezes é um cara só, sabe? Eu acho meio sacanagem com o cara. Mas é porque eu acho que o brasileiro, isso vale no mundo, mas acho que no Brasil vale muito, porque tudo no Brasil é muito caro. A economia brasileira é horrorosa. Então, assim, você vê um jogo indie brasileiro sendo desenvolvido, a galera olha, putz, eles precisam de R$300 mil, R$400 mil, fala, como assim? Mano, é caro desenvolver jogo. E o desenvolvedor que está desenvolvendo um jogo, ele está deixando de ter um emprego para desenvolver um jogo. Desenvolver um jogo demora anos. Às vezes o desenvolvedor tem um salário horrível. Sim. E as pessoas falam, nossa, estão arrecadando isso tudo. Onde está indo parar esse dinheiro? Porque as pessoas não têm a menor noção do quão caro é desenvolver um game. Já falou aqui no Flow Games algumas vezes. É por isso que o mercado brasileiro de desenvolvimento de games é tão lento nesse sentido, porque o cara ganha muito pouco aqui e aí ele recebe uma proposta de uma empresa lá fora e ele vai embora, assim. Porque uma empresa lá fora paga $10 mil por mês pro cara. $10 mil por mês, como que você vai ganhar R$50 mil aqui no Brasil por mês? É incabível o negócio vai ganhar isso por ano, se tanto. Sim. Então, assim, é difícil mesmo. O mercado brasileiro de desenvolvimento só acontece por amor hoje, porque pela economia não aconteceria nunca. Mas é bom que a gente está vendo já uma pequena movimentaçãozinha de algumas BRs aí, algumas desenvolvedoras BRs. A gente teve o caso do Fobia. A Pulsatrix, né? A Pulsatrix, a gente teve a outra, eu esqueci. Iquiris. A Atrion. Iquiris. Que foi comprada pela Epic Games do Brasil. Que era do pela Epic Games. Horizon Chase. Isso, Horizon não é? Chase, exatamente. Que fez aquela expansão do Senna, muito legal. Exatamente. Então, assim, a gente já tem uma movimentação, claro, muito aquém ainda. Estamos muito atrasados, até pelas ferramentas, até pelas possibilidades. Não é falta de talento. Até é falta de oportunidade. Por talento exporta. Exatamente. No Canadá, por exemplo, tem programa governamental ali, os caras têm redução de tributos, tem todo um incentivo para o desenvolvimento de games. Aqui a gente segue discutindo a estupidez de acharem que o jogo está associado à violência. Né? Exatamente. O jogo está associado à violência, mas atrás, né? A novela e os filmes que lidam com pessoas reais, né, interpretando, ok. E a gente vê também essa coisa de exportar talento, a gente falou agora aqui, recente, com o Rafa Grassetti. Sim. O cara é monstro. E ele foi para lá. E foi para lá porque aqui não tem como se vingar. Não nesse mercado. Tem um caso recente do documentário que o cara fala que CS é um jogo bom para treinar mira. Não é? Você não viu isso? Teve um negócio assim, cara. Polêmico. Mas o caso a discussão sobre se é violência é muitos anos atrás, né? E se você quer desenvolver o mercado e tal, você tem que incentivar mesmo. E aí a gente vê nos Estados Unidos, eu acho que a maneira mais ideal para incentivar no Brasil é as empresas grandes, tipo Epic Games, tipo Xbox, tipo PlayStation, vir aqui e pegar esses estúdios brasileiros e incentivar eles. E aí eles dão um incentivo maior, né? O problema está fazendo isso. Um dos inúmeros problemas de lidar com qualquer coisa no Brasil é que assim, isso vai custar uma fortuna porque o salário ruim do cara custa 2 vezes para o empregador dele, né? Por causa da carga tributária. Sim. Então o cara tem um funcionário aqui ganhando mal, às vezes é mais caro do que ele ter um funcionário fora ganhando bem. E aí os empecilhos todos, que se é abrir uma empresa, uma filial aqui, que é um negócio que poderia ser feito em dias, dura meses, anos. Sim. Tanto que empresa que quer ficar no Brasil normalmente, né? Os caras têm que ter uma força de vontade absurda. Tem empresas que tentaram vir para o Brasil e desistem de tanta dificuldade, né? Sim. Ia gerar emprego, ia gerar dinheiro na economia, mas não consegue nem ter a presença aqui, é difícil. A gente vai discutir ainda que videogame influencia a violência por muitos anos aqui. Podem ficar tranquilos aí, que isso vai acontecer, infelizmente. Mas é medo das grandes mídias que perdem
Elas perdem o tempo, né, das o pessoas. tempo que a pessoa passaria assistindo TV, ela vai estar jogando. Mas enfim. Bom,